Olá pessoal, tudo bem com vocês? Só alegria por aí? Aqui é o Marcos que está falando, meu nome é Marcos Costa, eu sou o atual presidente da CIEP, da Sociedade de Integração dos Estudantes Paranaenses, e também atual vice-presidente do Conselho Estadual de Juventude do Paraná. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre poder, sobre a estrutura do poder no Brasil, sobre os três poderes, como funciona a nossa sociedade, e vou dar um panorama para a vida de vocês e também para o vestibular, caso você esteja querendo aí passar no vestibular. São matérias importantes para a tua vida e também para o vestibular. Ou seja, você não vai perder teu tempo aqui hoje com a nossa aula. É uma aula extremamente importante. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar essa nossa aula. Primeira coisa, olhem para essa imagem. Essa imagem que representa o quê? Um monte de peixe nadando e um monte de peixe nadando também, né? Só que, se você prestar um pouco de atenção, você vai perceber que os peixes, quando tem um peixe grande, ficam amedrontados, né? Porém, quando eles se organizam e se reúnem, o peixe grande é que fica amedrontado. O que quer dizer isso, Marcos? Pelo amor de Deus, botou um monte de peixe aí na tela, que troço estranho, que troço diferente. Gente, isso quer dizer o seguinte, que quando a gente se organiza, que quando a gente se une, nós temos forças para conseguir vencer quaisquer desafios, seja individuais, seja também em sociedade, pequenos grupos de interesse e grandes grupos de interesse. Mas nós vamos simplificar um pouco mais. A ideia de hoje é falar justamente, nós vamos falar hoje um pouco sobre poder, né? Marcos, mas o que é poder, meu Deus, o que é poder? Poder é bom ou poder é ruim? Eu pergunto para você que está nos assistindo agora, se poder é bom ou se poder é ruim. Geralmente, quando a gente faz essa apresentação presencialmente, a gente sempre pergunta, né, para os estudantes, para os jovens, se poder é bom ou se poder é ruim. E a resposta que a gente mais recebe é, depende, né? Depende das mãos de quem está esse poder. Se está nas mãos de uma pessoa muito bem intencionada, esse poder vai ser utilizado para o bem. Porém, se esse poder está nas mãos de quem quer tirar vantagens pessoais, né, tirar vantagens próprias, esse poder não é positivo. Você já ouviu aquela máxima, conhecimento é poder, né, que a sua avó falava, que o seu avô falava? Conhecimento é poder, meu filho, estude, né, que o peso da caneta é menor que o da enxada, aquela história toda que os nossos antepassados nos falavam, aquilo é a mais pura verdade, né? Talvez você aí esteja, não sei da sua idade, talvez 18, 17, 16 anos, você esteja olhando e falando assim, mas pô, eu vou estudar, poder, aula chata, o que isso tem a ver com a minha vida prática, cotidiana? Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Quando você tem conhecimento, né, de como funciona o mundo, a sociedade em que você está inserido, você possui muito mais poder, né? Por quê? Porque você sabe como funciona o jogo. É como você jogar xadrez, não sei se você joga xadrez, se você já jogou xadrez, ou você jogar um jogo aí, vamos pegar um jogo aí que está na moda entre os mais jovens, um Free Fire, não sei, um PUBG, né? Quando você conhece as regras do jogo, as armas que você tem para utilizar, você tem muito mais chance de obter vitória, de obter êxito, né? Mas o que é vitória, o que é êxito na nossa sociedade? Aí já é uma discussão muito mais aprofundada, porém a nossa missão hoje aqui é explicar um pouco para vocês como funciona a nossa sociedade, para que você saiba as regras, né, basicamente, do jogo que você está inserido, quer você queira ou não. A não ser que você mora em um outro país, né, que daí você vai ter outras regras que também, na maioria dos casos, não divergem muito do que nós vamos falar, do que nós estamos falando hoje aqui para você. E aí, pessoal, nós vamos trazer para vocês aqui uma figurinha de Brasília. Não sei se você já foi para Brasília, se você já esteve lá, mas se você também não esteve lá, nós vamos ilustrar para você aqui o que são os três poderes. Você, às vezes, está lá jogando o teu Free Fire, passando o teu feed do Instagram e você ouve lá um jornal nacional, né, ou um jornal da Record, não sei, você está ouvindo e está falando lá sobre Poder Judiciário, os atos do presidente, os atos dos ministros do STF. Meu Deus, o que é isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Tudo a ver com a tua vida.
dependendo de como for, esses atos, essas decisões de quem está amando desses poderes pode fazer uma diferença total no seu cotidiano, né? Seja na questão dos impostos, das coisas que você vai comprar, seja na questão da educação, da escola que você estuda, da faculdade que você vai estudar, o que você já esteja fazendo, né? Então tudo isso tem muito a ver com a nossa vida prática e cotidiana. Só que às vezes essa discussão ela fica tão distante da gente que a gente não consegue entender direito e acaba deixando ela passar. Então, pessoal, por que nós trouxemos essa imagem, essa figura para vocês aqui? Porque justamente nós vamos explicar para vocês como funciona os três poderes aqui que organizam o Brasil enquanto Estado-nação, enquanto país, né? Na maioria das democracias contemporâneas, você tem aí um esquema de três poderes, né? É um esquema francês, é um esquema que já está aí difundido por todo mundo e que também existe aqui no Brasil, tá, gente? A gente ouve falar que o Brasil é muito diferente dos outros países. Nesse sentido, nem tanto, né? Se você pegar outros países, por exemplo, como Estados Unidos, como a própria França, você vai ter esse mesmo esquema do poder executivo, poder legislativo e também do poder judiciário. Mas, Marcos, isso é muito difícil. O que é isso? Para que serve esse monte de coisa? Vou explicar para vocês. Gente, e para explicar, nada melhor do que ilustrar e mostrar, né? Mostrar, eu gosto de aprender assim, né? Não sei você, eu gosto de aprender vendo ilustrações, anotando, ouvindo, escutando. Às vezes eu fico lá escutando a videoaula e até fico jogando, né? Um CSinho, mas aí já é uma outra história. Aqui, gente, quando não tem imagem, até porque aqui tem imagem, então você não precisa jogar. É só você ver a nossa imagem aqui que você vai saber que à sua esquerda eu estou falando do Palácio do Planalto. E quem trabalha no Palácio do Planalto, gente? O chefe do Poder Executivo da nossa nação, que nós vamos falar mais adiante, que é o quê? O presidente da República. Aqui no meio nós temos o Congresso Federal, essas duas torres gêmeas que você com certeza já viu na televisão, já viu num jornal, no noticiário, ou até mesmo no filme Tropa de Elite 2. Se você assistiu, no final do filme, você vai ter lá uma visão da esplanada dos ministérios, terminando aqui no nosso Congresso Nacional, onde trabalham os nossos senadores e deputados federais, que nós vamos explicar também, que são nossos representantes máximos do poder legislativo. Mas, Marcos, o que isso tem a ver com a minha vida? Nós vamos explicar logo, logo. Calma, aquieta teu coração. Estamos chegando. E aqui à direita nós temos o que, gente? Nós temos esse palácio muito pequeno. Um dia, se você já foi em Brasília, você sabe. Se você não foi ainda, você vai ver que é um palácio muito pequeno, mas muito bonito, chamado Supremo Tribunal Federal, né? Onde tem uma estatuazinha lá de uma moça cega, né? Com os olhos vendados, que representa a justiça. Mas nós também vamos falar mais aprofundadamente lá na frente, tá bom, gente? Então, tá aqui os três poderes em que o nosso país é dividido, e a maioria dos países, né, contemporâneos são divididos assim. E agora nós vamos começar a explicar um por um para que você tenha a malícia, para que você tenha o conhecimento de saber como funciona a nossa sociedade e na hora de você fazer lá o seu voto, você saber o que você está fazendo, né? Na hora que no bar, no bar não, né, que tem muitos menores assistindo, mas na hora que você estiver ali no seu grupo de amigos e alguém puxar um assunto voltado para a política, você saber o que está falando, para você não falar groselha, tá bom, gente? Então vamos lá. Primeira figura que nós trouxemos aqui para ilustrar para vocês é a figura do presidente da República, né? O nosso chefe de Estado, o nosso grande representante, né? Ou a nossa grande representante. O Brasil é um dos países que já teve uma presidente mulher. Então, pessoal, nós temos aqui uma figura, né, bem representativa, com várias pessoas aqui em torno do presidente da República. E aí a gente fala muito de presidente da República. O nosso país, ele tem essa característica, né? Fomos uma monarquia lá atrás, então a gente tem essa característica de depositar extrema esperança e confiança em nosso chefe de Estado-Maior, nosso chefe de Estado, que é o presidente da República. Mas aí você me pergunta, Marcos, mas o que faz um presidente da República? Né? A gente fala, o presidente isso, o presidente aquilo, a presidente isso, a presidente aquilo. Porém, a gente não tem a clareza, muitas vezes, e eu demorei muitos anos para ter isso. Como eu queria ter assistido uma aula dessa quando eu tinha lá meus 17 anos,
né? Eu demorei para saber o que faz um presidente na prática, na vida real cotidiana nossa, né? O que interfere se eu votar num presidente e botar um presidente de direita, ou de esquerda, ou de centro, um liberal, um conservador, um socialista, um comunista, né? Ou né? Gente, faz muita diferença. Por quê? Vou mostrar para vocês que o presidente da República ele não tem um poder absoluto, como muitas vezes a gente pensa, né? Mas ele tem sim muito poder. Por quê? Porque o presidente da República ele é chefe do poder executivo a nível nacional, a nível federal. E o que quer dizer executivo? Eu quero que você lembre. Eu quero que você sempre se recorde que o chefe do poder executivo é aquele que executa, né? Que dá aquela canetada e libera o recurso para construir aquela universidade federal lá próximo da tua cidade, né? Então vai ser o chefe do Poder Executivo Nacional que vai fazer isso. Também é função do chefe do Poder Executivo Nacional organizar a saúde, né? Então aquela UPA que saiu lá na tua cidade ou numa cidade mais próxima também foi recurso federal que o chefe do Executivo é aquele que faz, tá bom, gente? Então sempre pensa. O chefe do executivo é aquele que faz. Outra coisa importante também de se pensar, o chefe de Estado, né, no caso nosso, o presidente da República, é a única pessoa que pode iniciar uma guerra em nosso país. Então, nenhum deputado, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal pode iniciar uma guerra. Quem pode começar uma guerra é justamente o nosso presidente da República. Então, gente, o Exército, ele é regido e comandado pelo presidente da República que está em vigor, né? Então, lá desde os primeiros presidentes da Primeira República e até a nossa atual República que a gente tem hoje, né? Depois da redemocratização, em 88, que você tem os chefes de Estado e assim como na maioria dos países, o presidente da República é o único que comanda ali o seu exército e pode iniciar uma guerra. Então, gente, a Força Nacional também é regida pelo presidente. Então, estourou um problema na sua cidade e a criminalidade está muito pesada. Quem que pode mandar ali as tropinhas, a Força Nacional para dar uma mão é justamente o presidente da República. Então, são inúmeras funções, o presidente tem seus ministérios, o Ministério da Saúde, da Educação, da Justiça, e ali ele vai colocar pessoas de sua inteira confiança para que elas possam desempenhar o seu papel e cuidar daquela pasta. Então, sim, o presidente ele tem muito poder no nosso país, no estilo de organização, né, da estrutura do poder brasileiro, porém o presidente não é soberano, existem outros poderes também. Beleza, gente? Explicado um pouquinho aqui sobre o presidente da República, sem me alongar, eu gostaria de passar para a estrutura do poder executivo estadual, né? No nosso caso, nós estamos falando aqui do estado maravilhoso e magnânimo do Paraná, e aqui eu trouxe algumas figuras para vocês para representar a figura do governador ou da governadora do estado. Paraná também é um estado que já tivemos governadora, então sempre falamos aí no masculino e no feminino, porque quem sabe eu estou falando aqui com o futuro, com a futura governadora do estado do Paraná, né, gente? Nada é impossível. E aí eu queria trazer para vocês alguns exemplos. Está aqui a nossa bandeira, muito bonita, né? Eu sou apaixonado pelo estado do Paraná. Aqui nós temos o Palácio do Iguaçu, que fica lá em Curitiba, nossa capital. Se você pode estar assistindo de Curitiba, então fica aí em Curitiba, no seu caso. Nós estamos gravando isso hoje em Maringá. E aqui tem o Palácio do Iguaçu, gente, que é um palácio muito bonito, muito moderno, muito arrojado. Eu já tive a honra de estar lá por algumas vezes e posso falar para vocês que é bem lindão a nossa chefia lá, o nosso espaço da chefia do Poder Executivo a nível estadual, tá, gente? Aqui é o gabinete do governador, né? Bem bonito, né? Vocês viram essas poltronas de couro aqui, coisa mais linda? E também aqui coloquei uma figura de uma possível governadora futura, né? Não sei, quem sabe um dia. Mas aí, todo esse papinho aqui para dizer para vocês o que faz, Marcos, o que faz um governador, para que eu preciso votar para governador, para que eu preciso saber o que faz um governador. Gente, o governador também tem influência direta sobre a nossa vida cotidiana. O governador, por exemplo, vai decidir o quanto de imposto você vai pagar para você ter um carro ou você ter uma moto.
O governador do estado, ele é responsável no setor da educação pelos colégios estaduais. Então, se você estudou num colégio estadual, você está ali sob a batuta do secretário de educação, que é quem? Que é uma pessoa indicada pelo governador do estado. Mas Marcos, eu estudei em colégio particular. Bom, que chique você, né? Mas aí eu vou falar uma coisa para você. Se você quiser estudar numa universidade estadual, né, nós temos vários exemplos no Paraná, como a UEM, como a UEL, como a UniOeste, como a Unicentro, como a UEPG também, que é muito grande, aliás. Se você quiser estudar numa universidade estadual, você vai estar ali também sobre a batuta do governador, que vai decidir o quanto vai investir do recurso que ele tem, óbvio, nas universidades que existem aí a nível de estado. Estou trazendo exemplos práticos aqui para vocês. Vários impostos de produtos também são impostos estaduais, então, dependendo da política do governo estadual, você vai ter produtos mais baratos ou produtos mais caros. Você vê movimentação de grandes empresas que saem de um estado para o outro por conta dos incentivos fiscais, dos incentivos de impostos que o outro governador lhes dá, e até mesmo de país. Muitas indústrias brasileiras estão indo para o Paraguai, por exemplo, mas isso é um assunto muito mais complexo que não nos cabe nessa aula de hoje, né? E aí eu pergunto a você, né, se o presidente da República ele é responsável pelo exército a nível nacional, o governador ele é responsável por qual força, né? Qual que é a força do governo do estado? A força do governo do estado é justamente a polícia militar e a polícia civil, que estão ali sob a tutela também do governador ou da governadora do estado. Então, é o governador que vai escolher o chefe da polícia civil e da polícia militar do estado, né? Também tem outras polícias menores, mas estamos falando aqui das maiores, né, que é a força policial. Para vocês terem uma noção da importância da polícia militar ou das polícias de um estado, né, existe todo um debate sobre a junção das polícias também. Uma curiosidade, o Brasil é um dos últimos países, se eu não acredito, talvez seja o único país do mundo ainda a ter polícia militar, né? Então existe um debate, vários policiais militares são a favor, outros são contra a junção das polícias. Não é nossa função debater isso também, mas o fato é que o governador tem poder sobre essas polícias. Outra coisa importante também de dizer, estradas, né? Quando você viaja, vamos supor aqui um exemplo, né, já que nós estamos falando para o estado inteiro, vamos supor que você está lá em Guaíra, no extremo oeste, ali na fronteira com Salto del Guairá, ali no Paraguai, e você vai para Cascavel, você vai estar passando por uma PR, né? Quando você está em Cianorte, você vai para Maringá, ou quando você está em Ponta Grossa e você vai para Sengés, você vai estar passando por uma PR. Mas Marcos, o que é uma PR? É uma rodovia comandada de responsabilidade do governo do estado, do governador. Diferente de uma BR. Quando você vai de São Paulo para Porto Alegre, por exemplo, você vai passar ali pela BR, provavelmente você vai ali pela BR-101, que é comandada pelo presidente da República. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que, dependendo do governador que entra, o estado pode afundar ou pode se alavancar. Então, é extremamente importante a gente pesquisar muito bem a vida de um governador ou de uma governadora antes da gente dar o nosso voto e fazer uma campanha, porque isso é uma responsabilidade muito grande que interfere diretamente na vida de cada um de nós. Beleza? E se nós falamos aqui do poder executivo, né, aquele que faz, que executa, a nível nacional, a nível estadual, nós também precisamos falar do poder executivo a nível municipal. E aí eu pergunto a vocês, né, o que faz um prefeito? Então, gente, vamos lá, recapitulando. Nacional, presidente da República, estadual, governador e municipal, prefeito ou prefeita, né? Como nós estamos no estado do Paraná, nós pegamos aqui um exemplo da nossa maior prefeitura, a prefeitura que tem mais orçamento, né? Que tem mais dinheiro para investir, que no caso é a prefeitura da nossa capital, Curitiba, que fica lá no leste paranaense e faz muito frio.
Talvez você esteja em Curitiba nos assistindo, você sabe do que nós estamos falando. Curitiba é uma cidade muito bonita e Curitiba é uma cidade onde tem muito dinheiro, tem muito recurso arrecadado pelos impostos, né? Para o prefeito trabalhar. Mas, Marcos, o que faz um prefeito? Meu Deus do céu. Vou falar para vocês, calma, calma. Gente, pense comigo. Tudo que o presidente faz a nível nacional, tudo que o governador faz a nível estadual, o prefeito faz a nível municipal. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Talvez a maior responsabilidade, a maior dificuldade esteja em ser um prefeito. Principalmente das pequenas cidades, das cidades sem recurso, ou prefeita. Por quê? Porque você tem muitos problemas, a população está muito próxima de você, a população consegue chegar com facilidade até você, no seu gabinete, e você às vezes não tem o recurso necessário para conseguir trabalhar, você fica dependendo aí das verbas do governo federal ou do governo estadual. Então, gente, existe aí uma grande dificuldade em ser prefeito, que faz o quê? Se o presidente da República é responsável pelas BRs, se o governador ou a governadora do estado é responsável pelas PRs, né? No caso, para quem está vendo no Paraná, se você está vendo em São Paulo é SP, né? Vocês entenderam, né, gente? Vocês entenderam, ou SC lá em Santa Catarina, e assim vai. O prefeito, ele é responsável pelas estradas internas de um município, sejam elas urbanas ou rurais. Então, se você tem ali, vamos supor que você mora num sítio ali em Nova Tebas, que fica no centro do estado, né? E você tem lá o seu sítio até a cidade, dá lá 3 quilômetros. Essa estrada que liga o sítio até a cidade, até ali a capitania da sua cidade que você mora, é de responsabilidade da prefeitura. Assim como o asfalto, né, de toda a cidade. Então, isso sim é responsabilidade do prefeito ou da prefeita. A educação, a gente tem um pacto, né, que é a educação do nível básico ali, até o fundamental 1 ou 2, se não me engano, é de responsabilidade do prefeito, né, até o 9º ano, se não me engano, não, até a... Bom, vocês sabem mais do que eu, vocês estão na escola ainda aí, alguns, né, acho que até o 6º ano é responsabilidade do município. E até é engraçado que algumas cidades, Maringá é um exemplo, os alunos comentam, nossa, mas eu senti tanta diferença, né, quando eu saí de uma escola municipal e fui para um colégio estadual. Por quê, Marco? Por que existe essa diferença se as duas escolas são públicas? Porque é o seguinte, gente, se você pega uma cidade muito rica, como Curitiba ou Maringá, você tem muito recurso para investir em saúde, em educação, e esse recurso ele é investido só ali naquela cidade. Quando você tem um estado inteiro, você divide esse recurso, geralmente, mais ou menos ali, a mesma coisa para cada município, e acaba que muitas vezes não fica com uma qualidade tão grande, né, diferente da escola municipal. Também tem cidades, geralmente cidades mais pobres. Quando eu falo cidade mais pobre, gente, cidade que arrecada menos impostos, porque tem menos indústria, tá bom, gente? Estou falando, essa cidade é pobre. Não, não é isso. Tem cidade onde o colégio estadual vai ser melhor que o municipal, porque, né, tem esse recurso que vem do governo do estado, tal. Então, existe a diferença. E é por isso que eu falo para vocês, existe diferença entre prefeito, governador. Não é tudo igual. Tá? Pelo amor de Deus, não fique com esse discurso que a política é tudo igual. Não é, gente. Se você estudar um pouquinho, você vai ver que tem políticos bons, tem políticos ruins, a discussão não é essa. Estou falando de posicionamento. Entra um político, entra um prefeito na tua cidade que decide investir pesado em educação, né? A educação vai melhorar. Entra um prefeito que fala, não, peraí, educação já está ok, não está lá aquelas coisas, mas nós precisamos de saneamento, porque não tem rede de esgoto para todo mundo. Vamos investir em saneamento. Você vai ter um saneamento melhor. Vai depender das prioridades de cada prefeito e também de suas ideologias, né? Um prefeito, digamos assim, mais liberal, com uma visão mais pautada no empreendedorismo, no desenvolvimento, talvez foque mais em trazer indústrias, né, para o município, em fortalecer o seu comércio, em fortalecer o seu turismo, não sei. Então, gente, tem muita diferença sim, e dependendo de quem entra, a sua cidade vai lá para cima ou vai lá para baixo. Então, o Poder Executivo, gente, aquele que faz. Nível nacional, Presidente da República. Nível de Estado, Governador. E nível de cidade,
prefeito ou prefeita. Beleza? Explicado basicamente aí o que é o poder executivo em nosso país, nós vamos passar agora para falar sobre esse segundo poder, que é o poder legislativo. E por onde começamos, Marcos? Marcos, por onde começamos? Começamos pelo Senado Federal. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar o Senado Federal. Eu demorei 20 e poucos anos até conseguir ir lá. E eu posso falar para vocês que ele é muito bonito, é muito estilizado. Eu acho que é o único país que tem um Senado redondo, assim, desse jeito, assim. Parece você está dentro de um globo. É uma coisa de louco, é uma coisa maravilhosa. E lá trabalham 81 senadores. Né? Mas 81 senadores, Marcos? Para que tanto senador? Por que esse número em específico? Porque são 3 por estado. Independente do tamanho do estado, tá? Serão ali 3 senadores, seja no Acre, que tem uma população menor, seja em São Paulo, que é o estado mais populoso do nosso grande estado-nação. Serão 3 senadores, tá bom, gente? O Brasil tem essa característica, por isso que eu botei esses 3 aqui, ó, para ilustrar bem para vocês, né? Uma mulher, um homem aqui mais barba branca e um rapaz jovem de óculos, né? Que sua gravata vermelha e sua mão aos pés da sua gravata, né? Aqui, né? Eu botei algumas figurinhas aí para ficar bonito, para falar bem a verdade para vocês. Mas aí você me pergunta, tá bom, Marcos, mas tudo esse papo, essa conversa, mas eu quero saber, porque eu preciso saber, que é para não ser um analfabeto político. O que faz um senador? Meu Deus do céu, o que faz um senador? Quero que você faça essa pergunta para você mesmo agora. Eu sei o que faz um senador? Preciso saber? Precisa. Precisa saber para você chegar um dia, conversar com seus amigos e poder falar. Não, mas peraí, mano. Você está falando um groselha aí, cara. Você nem sabe o que faz o senador, né? Mas eu vou contar para vocês aqui o que faz um senador. Gente, primeira coisa. São 3 senadores por estado. Paraná tem 3 senadores, óbvio, né? Senador vem da palavra senil, né? Do latim, né? Estratégias. Senil, gente, é velho, quer dizer velho, tá? É uma tradução aí, é um sinônimo de velho. Qual que é a função do senador? Ele é o conselheiro do Estado, né? São 3 conselheiros que o Estado tem para representar lá em Brasília, tá bom, gente? Esses 3 senadores eleitos aqui pelo Estado do Paraná vão estar lá em Brasília falando para o governo o que o Paraná precisa, né? O Paraná precisa de mais investimento em suas ferrovias, precisamos de um trem, né? Já pensaram um trem ligando aí, ó, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina, Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Foz, Cascavel? Seria maravilhoso, não seria? Talvez falte que nossos senadores proponham isso lá em cima. Então, eu estou só dando um exemplo aqui, meio viajado, mas que seria maravilhoso mesmo. Andar de trem é muito bom, recomendo. E aí, gente, eu digo uma coisa para vocês. Que mais que faz um senador? Função do senador. Tá? Falando grosso aqui, tá bom, gente? Falando básico aqui, porque é vasta a lista. Fiscaliza o presidente da República. Fiscaliza os gastos do presidente da República e aponta suas falhas, né? Mas peraí, por que o presidente está investindo tanto, né, no Ministério da Pesca ou na questão da pesca, se está se degradando os rios? Estou dando um exemplo, tá bom, gente? Está se degradando os rios, então tem que investir mais na fiscalização, na recuperação dos rios. Então, essa é a função, gente, do senador, ficar de olho, esperto, claro, sempre representando o seu estado, em primeiro lugar, defendendo o seu estado lá em Brasília, mas também fiscalizando o presidente da República, tá bom? Lá o chefe do executivo, que nós estamos falando do legislativo. Diferença importante. O legislativo não faz. Como assim, Marcos? Não faz. Ele vai fiscalizar, ele vai propor, ele vai ficar de olho, ele vai legislar, como diz a palavra legislativo. Mas, Marcos, o que é legislar? Meu Deus do céu, que palavra estranha, que palavra difícil. Legislar é nada mais, nada menos do que criar ou revisar leis, né? Então, o senador pode pegar um senador aqui, ó, a moça aqui, a nossa senadora, né, que tem aí pelo menos 35 anos, que é a idade mínima, né, senil, conselheiro e tal, tem que ter 35 anos. A nossa senadora vai propor um projeto de lei
para, não sei, deixa eu pensar um exemplo básico aqui, né, para impedir o uso de bebidas alcoólicas nas ruas depois das 10 horas da noite, né, que é um projeto polêmico em algumas cidades do nosso estado aqui, por exemplo. Ela quer implantar isso a nível federal, né, no Brasil inteiro. Então vai partir dessa senadora. Se o Senado aprovar, a maioria aprovar esse projeto, essa lei vai para a Câmara dos Deputados, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, só retomando, o que faz o senador, Marcos? Pelo amor de Deus, me explica. O senador, ele é responsável por representar o seu estado como um conselheiro, como um estrategista, visando melhorar a vida do povo do seu estado, no nosso caso, do povo paranaense, né? E também fiscalizar o presidente da República e também legislar, tá bom, gente? Essas são as funções básicas. Tem algumas outras funções também, como referendar é a palavra correta? Não sei, mas avalizar embaixadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, dentre outros, e algumas funções menores que agora eu acho que não precisa, mas se você tiver curiosidade, você pode usar aquele famoso aplicativo de busca e colocar lá o que faz um senador, que você vai ter, com certeza, respostas bem detalhadas, tá bom? Pelo menos o básico você já sabe. Passamos agora, gente, para falar sobre deputados federais. Ai, Marco, mas tá chato já, não aguento mais falar de político. Gente, chegamos num ponto crucial da nossa conversa, num ponto importantíssimo do nosso debate, né? Vamos falar aqui sobre deputado federal. É uma palavra forte, né? Você já... Ai, Marcos, é tudo bandido, o que você vai falar? Meu Deus do céu. Gente, não é bem assim. Tem muito deputado malandro? Tem muito deputado malandro. Só que eu quero que vocês percebam a importância que tem um deputado federal no Brasil, e a gente sempre fala isso nas nossas palestras, nossas integrações presenciais, tá bom, gente? Na minha opinião, hoje no Brasil, o voto mais importante a hora que tu for votar é o voto para deputado ou deputada federal. E eu vou explicar para vocês o motivo disso. Vamos lá. Primeira coisa, a foto do Congresso Nacional, onde trabalham os deputados e onde trabalham os senadores. Um dia que você for em Brasília, você vai perceber que essa bacia virada para cima, ela é maior que essa bacia virada para baixo. E por que, Marcos? Eu achei que era o mesmo tamanho. Não é. Porque são 513 deputados federais. Esse plenário aqui, ele é muito maior do que o plenário do Senado. Tá bom, gente? Muito maior. Por quê? Porque tem que abrigar essa turma toda, né? E diferente, aqui ó, uma fotinha para vocês verem, também é redondinho, também é diferenciado. Aqui em cima tem essa bacia, então é esse troço aqui, gente, fica embaixo dessa baciona. Beleza? Dá para entender, né? Vocês pegaram. Aqui a turma aqui reunida e tal. Então, o que acontece, gente? Tudo deputado, tá bom, gente? O que acontece, tá? Esses deputados, eles são também representantes do seu estado lá em Brasília. Tem praticamente as mesmas funções do senador de fiscalizar o presidente da República, de propor leis, né? E eles também são representantes do povo paranaense lá em Brasília. Mas o que acontece? Diferente dos senadores, que são 3 por estado, aqui nós temos 513. E como é que são distribuídas essas cadeiras? Eu vou falar para vocês, eu vou falar agora. Depende do tanto de população que você tem no seu estado. O Paraná, por exemplo, que tem uma população aí de mais ou menos 11 milhões de habitantes, poderia ser um país, né, pelo tamanho de seus habitantes, seu território, maravilhoso, por sinal. Pelo amor de Deus, não estou defendendo separatismo, tá? Longe de mim, sou contra, inclusive. Mas aí, gente, o que acontece? O Paraná tem direito ali a 30 deputados, de acordo com o montante de sua população. E aí, vou pegar um exemplo para vocês do Rio Grande do Sul, que é o nosso estado aqui, muito próximo do Paraná, que tem ali um pouquinho mais de gente que a gente, legal essa, que tem
31 deputados federais, tá? Então a bancada do Paraná tem 30, a bancada do Rio Grande do Sul tem 31. E aí, gente, você pega um exemplo de São Paulo, que é o estado mais populoso, que tem gente pra caramba, você bem sabe, se você já foi em São Paulo, se você já andou de metrô em São Paulo no horário do rush, meu amigo, minha amiga, você sabe o que é um monte de gente, né? E São Paulo tem direito ao número máximo de deputados por estado, que é 70, tá? 70 ou 77? Não, eu acredito que é 70 mesmo. E aí você pega estados menores, como Roraima, que é o estado que menos tem habitantes em nosso país. Recentemente dobrou de população devido à migração venezuelana, mas isso também é pauta para uma outra conversa. Você tinha ali mais ou menos 220 mil habitantes, agora você está chegando ali a 500 mil habitantes, mais da metade, né, pelas últimas notícias que eu acompanhei, são de venezuelanos. Mesmo assim, é o estado menos populoso do Brasil e ele tem direito a 9, tá? Que é o número mínimo de deputados federais. Então, Roraima tem 9, São Paulo tem 70 e nós, no Paraná, Rio Grande do Sul, estamos ali na meiuca, com um número considerável de deputados, 30 Paraná, 31 Rio Grande do Sul. E por que, Marcos, que você falou para mim? Você falou para mim que o voto do deputado é o voto mais importante. Gente, quem manda nesse país, cá entre nós, são os deputados federais. São 500 pessoas, 513 pessoas que têm um poder muito grande, inclusive o poder de retirar, de impeachment um presidente ou uma presidente da República, né? Eu queria só que vocês refletissem sobre os últimos 2 presidentes que perderam o apoio do Congresso, né, dos deputados federais. Foram 2 presidentes, um homem e uma mulher, que foram impeachmentados, né? Eu não vou citar nomes aqui para não ter problema jurídico, mas vocês sabem de quem que eu estou falando, né? Então, gente, é o seguinte, para ser bem básico, para ser bem prático, né? Se você é presidente da República e você não tem o apoio dessa turma, desses deputados, você está muito ferrado, né? Porque você tem grande risco de ser impeachmentado e você também tem grande risco de não conseguir governar com qualidade. Porque muitas das ações do Poder Executivo dependem da aprovação do Poder Legislativo. E sempre pensem, sempre levem esse mantra com vocês. O Poder Legislativo ele não faz, ele não executa, ele legisla, faz leis, tá bom? Ele fiscaliza o presidente e ele representa, né? Então, se você tem uma cidade, na tua cidade tem um deputado, ou a tua região tem um deputado, você tem todo o direito de chegar no teu deputado federal e falar: ô, seu deputado, a rodovia lá tá difícil, né? O colégio que eu estudo tá pingando água lá do teto. Aí ele vai olhar para você e vai falar assim: olha, João ou Maria, né? Exemplo clássico. Não é função minha, se for um deputado bom, vai falar, não é função minha resolver isso. Mas o que eu posso fazer? Eu posso mandar uma emenda, um certo montante de dinheiro que o deputado tem direito para consertar o teu colégio, ou posso entrar em contato direto com a Secretaria de Educação do Estado e pedir uma atenção especial para o colégio para ver o que está acontecendo, né? Fazer esse papel de articulação, esse papel de representação que não está errado. Tá bom, gente? Então, essa é a função do deputado, voto mais importante, pelo amor de Deus. Quando você for votar, não sei se você já vota, mas um dia você vai votar, porque no Brasil o voto é obrigatório. Por favor, muita atenção ao votar para deputado federal. Nada de pegar santinho no chão e falar assim: ah, esse candidato é bonitão, vou votar nele, ah, essa candidata é bonitona. Não, gente. Pesquise a vida do teu federal. Porque o federal é extremamente importante e tem um poder decisório gigantesco em nosso país, inclusive o poder de tirar o presidente que você elegeu ou a presidente que você elegeu. Então, gente, por favor, mais atenção ali na hora do voto para deputado federal. Beleza? Se a gente tem os senadores e os deputados federais a nível de Brasília, a nível federal,
A nível de estado do Paraná, nós temos aqui os deputados estaduais. Marco, mas que lugar estranho, que troço é esse aí? Parece uma impressora. Gente, esse aqui é a Assembleia Legislativa do glorioso estado do Paraná, onde trabalham os nossos deputados estaduais, tá bom, gente? São 54 deputados estaduais que têm as mesmas funções do deputado federal, só que a nível de Paraná exclusivamente. Então eles vão trabalhar em Curitiba. Essa assembleia, ela fica ao lado do Palácio do Iguaçu, aquele que a gente mostrou lá, onde trampa o governador, tá bom, gente? E aqui onde trabalham os deputados estaduais, que fazem ali a função de tadã, fiscalizar e controlar as ações do Poder Executivo a nível de Estado. Mesma coisa do federal. Representação, representa os nossos interesses, legisla, cria leis que valem só dentro do estado do Paraná, tá bom, gente? Uma lei estadual nunca estará a nível acima da lei federal, por exemplo. Se sai uma lei estadual que você pode fumar em ambiente fechado, não vai valer nada, porque existe uma lei federal que está no Brasil, né? Diferente de outros países, a lei federal está acima de qualquer lei estadual. Então, se existe uma lei que não pode fumar em ambiente fechado, uma lei federal, então, a nível estadual, também não poderá. Beleza, galera? Então, são 54 deputados, divididos aí nas regiões do estado. E, o que é mais importante também de dizer? Que trabalham em Curitiba, são nossos representantes e têm a obrigação aí de escutar as demandas da nossa população, tá? Eu vou pedir para a Simone ligar o ar-condicionado um pouquinho, que eu estou com calor aqui, gente, estou falando aqui, gesticulando, já estou ficando com calor, mesmo no inverno, estamos gravando no inverno. Gente, deputados federais, eu recomendo a vocês, o dia que vocês estiverem passando por Curitiba, a visitar a Assembleia Legislativa, né? Você pode, é nosso, é do povo paranaense, você pode visitar, e também o Palácio do Iguaçu, que a gente já mostrou anteriormente, que é onde trabalha o governador. Beleza, gente? Nós falamos do Poder Legislativo a nível federal. Uma curiosidade que eu estava esquecendo de falar para vocês. Diferente de outros países, no Brasil nós não temos senadores estaduais, nós temos só senadores federais. Então, a nível legislativo, nos estados, nós temos só os deputados mesmo que vão estar ali trabalhando com ou contra o governador. Beleza? Então, não existe senador estadual. Um exemplo de senador estadual muito famoso foi Barack Obama, lá nos Estados Unidos, foi senador estadual. Depois foi presidente da República Norte-Americana, tá bom? De repente, norte-americana não, tá errado falar isso, né? Porque tem o Canadá e tem o México também. Então, foi presidente da República dos Estados Unidos. Agora ficou melhor. Da América. Então, agora ficou melhor, né? Eu não gosto de falar essas coisas erradas, até porque quando falam, os americanos. Não, nós somos todos americanos, tá bom, gente? Isso é importante ressaltar também. Então, aqui nós não temos isso. Nós temos só os deputados estaduais. E se a gente tem deputado estadual a nível de Paraná, deputado federal e Senado a nível de Brasil, a nível de cidade, gente, o que nós vamos ter? Vamos conversar aqui agora. Vereadores, tá? Temos os nossos vereadores, que você pode lembrar sempre como um deputado municipal. Mas por que, Marcos? Eu nunca ouvi esse nome, deputado municipal? Porque justamente o que um deputado faz a nível federal e estadual, o vereador vai fazer a nível de município. Se você mora em Curitiba, se você já passou por Curitiba, muito provavelmente que você já viu esse prédio bonito e histórico, que é a Câmara Municipal de Curitiba, tá bom, gente? Aqui está uma foto por fora, aqui está o plenário por dentro, um prédio histórico, um prédio muito bonito. Aqui eu coloquei uma representação, né, dos vereadores falando e tal. Por que eu trouxe essas imagens para vocês? Para ilustrar a importância que tem um vereador no seu município. Independente do tamanho da tua cidade, se você mora numa cidade paranaense aí, ou outra cidade brasileira que tem 3 mil, 4 mil, 10 mil, 28 mil habitantes, como a cidade que eu vim, você vai ter aí pelo menos 9 vereadores, tá bom, gente?
O número de vereadores também é de acordo com a população da sua cidade. Maringá, por exemplo, que é onde nós estamos gravando, são 15 vereadores. Poderia ter mais, tá? Mas aqui em Maringá se utiliza um número mínimo por conta da sua população, de acordo com a sua população. Então, o mínimo aqui para Maringá é 15 e se utiliza o mínimo aqui na cidade. Também é um assunto de muito debate. Tem muita gente que é a favor de aumentar, tem muita gente que é a favor de manter, né, que já está no mínimo. Eu, particularmente, sou a favor de aumentar, mas sem aumentar os gastos, né, para garantir uma maior representação, né, mas isso é a minha opinião pessoal e não cabe entrar aqui no debate, que também seria um debate muito extenso, mas muito interessante para uma próxima conversa, né? O que a gente tem, então, de função do vereador? Vereador, gente, é aquele que está lá na base, ele está mais próximo da população, então ele é um representante de fato, né? Ele representa os interesses de uma determinada população, de um determinado grupo ali do município, junto à Câmara de Vereadores e junto à Prefeitura. Também é responsável por legislar, criar leis municipais, dar nome às praças, dar nome às ruas, né? Entregar títulos de homenagem às pessoas. São funções dos vereadores também, né? E então, pessoal, outra coisa também que o vereador faz é fiscalizar o prefeito. Eles fiscalizam ali o poder executivo e eles podem justamente caçar o prefeito também, se for necessário, tá bom, gente? Então, tudo isso é função do vereador, o legislativo municipal. Pessoal, só para retomar então, nossos vereadores aqui estão encerrando o nosso papo sobre o poder legislativo a nível nacional, deputados federais e senadores. Tá bom, gente? Vão fiscalizar quem? O chefe do Poder Executivo Nacional, também conhecido como Presidente da República, ou Presidente da República, no feminino também, Presidenta, né? Temos também a nível estadual os deputados estaduais que vão fiscalizar o governador ou a governadora do seu estado, né? No caso, a maioria aqui do Paraná tem a sua função aí também extremamente importante. Lembrando, não existe senador estadual e também não existe senador municipal, porque nós temos o quê? Os vereadores, sempre se lembre, nosso deputado municipal, pois tem as suas mesmas funções, só que a nível de município, a nível de cidade. E vão fiscalizar quem? O prefeito. Tá bom, gente? Então, assim a gente encerra o nosso papo sobre poder legislativo e passamos agora para o poder judiciário, que é o nosso último poder do dia aqui, gente. Prometo que tá acabando, tá bom, gente? Nós vamos falar um pouquinho sobre poder judiciário. Mais uma vez, retomo Brasília, aquela nossa primeira imagem. Aqui vocês vão poder ver esse triângulo que faz entre o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, onde trabalha o Presidente da República, e também o predinho aqui do STF, o Supremo Tribunal Federal, onde vão trabalhar os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, que são a instância máxima, né, do Judiciário no nosso querido Estado-nação, também conhecido como República Federativa do Brasil, né? O Poder Judiciário é um poder que a gente poderia facilmente fazer uma aula só para explicá-lo. É um poder extremamente complexo, mas eu vou passar o básico do básico do básico para você saber o que é esse troço. E aí eu pergunto para você, você já votou para juiz? Os seus pais já votaram para juiz? Para desembargador, talvez? Eu acho que não, né? Promotor também não, ministro do STF. Por que que no Poder Legislativo e Executivo a gente vota e no Poder Judiciário a gente não vota? Marcos, por quê, Marcos? Eu não sei, me explica. E eu vou explicar agora. Porque é o seguinte, a função do Poder Judiciário, tá, é defender a nossa Constituição. Mas o que é Constituição? Constituição, gente, é um livro de regras que vai definir o nosso país. Então, a nossa Constituição tem ali nossos direitos e nossos deveres enquanto cidadãos brasileiros, tá? E a Constituição, ela é reta,
né? Ela foi ali decidida pelos deputados da época, ali de 88, nossa Constituição Cidadã, e aí a gente tem no judiciário a função de defendê-la. O Poder Judiciário, ele não deve agir politicamente, por isso ele não tem lado. Teoricamente, ele não tem lado, tá bom, gente? Então, um juiz, um promotor, um desembargador, ele tem que seguir a Constituição para tomar as suas decisões legais, as suas decisões de justiça, né? Ele vai exercer o seu poder judiciário ali, o seu poder de justiça, apenando você se você fizer uma cagadinha, né? Então, vai ser o juiz ali de primeira, segunda instância que vai, né, se você cometeu um crime, que vai te julgar e vai mandar prender você, ou não, né? Depende ali, se você foi inocentado, aí o seu advogado mandou bem. Então, os advogados também fazem parte do poder judiciário. Aqui nós temos uma foto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tá bom, gente? Esse predinho aqui é essa fachada aqui, onde tem aquela moça que é a representante da justiça, com os olhos vendados, porque a justiça não pode ter lado, tá bom, gente? Por isso que a justiça sempre vai ter ali os seus olhos vendados, porque ela não faz distinção, ela não deveria fazer distinção se você é rico, se você é pobre, da cor da tua pele ou de onde você vem, né? Ela tem que ser igual para todos os cidadãos brasileiros. E aqui é o interior desse prédio, é o plenário, é onde os ministros se reúnem para debater os casos mais difíceis de se resolverem do nosso país, tá bom, gente? Instância máxima. Outra coisa importante de falar, como eu já disse, a gente não vota no Poder Judiciário, eles são eleitos via concurso público. Então, se você pensa em ser juiz, você não vai disputar no voto, você vai disputar na prova, tá? Na ampla concorrência ali, quero ser juiz federal, acredito no seu sonho, faça ali o teu bacharel de Direito e vá para cima do concurso para ser um juiz estadual, para ser um juiz federal e poder fazer parte também do Poder Judiciário. Os únicos ali que não são eleitos por concurso são os nossos queridos ministros do STF, que são indicados pelo presidente da República da época. Então, hoje, né, nós estamos em 2020 gravando essa aula, você vai ter ali ministros do Supremo que foram indicados pelo Sarney, pelo Itamar, pelo Collor, pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo Lula, pela Dilma e também pelo Temer, né? Ainda não temos nenhum ministro do Supremo até o dia de hoje, aqui em julho de 2020, que foi indicado pelo atual presidente da República, tá bom, gente? Então, sempre ali eles vão sendo indicados e o Senado vai referendar ou não essa indicação. Então, o presidente pode indicar e o Senado, o Poder Legislativo, falar assim, não, essa pessoa, esse cara, essa mulher não está preparada para assumir este importante posto do poder brasileiro. Então, gente, no final das contas, a política está sempre regendo, né, a nossa nação, está sempre regendo os rumos da nossa vida cotidiana. É isso que eu quero mostrar para vocês. Entender como funciona o seu país é o básico para você ser uma pessoa esclarecida de como funciona a nossa nação. Repito, poderíamos aqui falar sobre as estruturas do Poder Judiciário, a primeira instância, os tribunais especiais, a Justiça Militar, né, o STJ, mas aí a gente ficaria, gente, muito tempo aqui, teríamos que fazer uma aula só para falar do Poder Judiciário e vamos fazer num outro momento. Aqui nós estamos te passando o básico que você precisa para não ser um completo analfabeto político. Já pensou você ser chamado de analfabeto político e você não ter argumentos para se defender? Pois então, estamos te dando poder, estamos te dando esses argumentos para que você possa compreender um pouco como funciona os três poderes da nossa nação. Poder executivo, executa, faz. Poder legislativo, representa, fiscaliza e legisla, né? Cria suas leis. E o poder judiciário defende a Constituição e faz o quê? Justiça. Poder judiciário faz a justiça, tá bom, gente? Não é eleito. Importante você lembrar. Não existe voto para o poder judiciário. Beleza, gente? Passada essa discussão sobre os três poderes, nós vamos passar um pouquinho aqui para falar sobre as representações de juventude. Por quê, Marcos?
Você já me falou um monte de coisa aqui hoje, chega! Gente, tudo isso que nós falamos aqui para vocês foi para vocês entenderem como funciona a esfera macro do nosso país, tá bom? Mas agora nós vamos falar o que eu, enquanto jovem, eu posso fazer para me sentir representado ou para representar as pessoas que estão ao entorno de mim, né? Então vamos supor que você ainda está num colégio estadual ou num colégio particular de ensino médio, então você vai ter aqui, ó, um exemplo de Grêmio estudantil, né? Pegamos essa imagem, você já ouviu falar do Grêmio, que é ali onde você vota para eleger o seu presidente e a sua diretoria do Grêmio lá da sua escola, né? E aí você, mas para que serve o Grêmio? Para fazer aquela rádio ali na hora do intervalo, na hora do recreio, né? Será que é só isso, gente? Vou pegar um exemplo aqui do estado do Paraná, que é onde eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, mas eu acredito que em outros estados também seja assim. Existe uma lei aqui no estado do Paraná que todo colégio deve ter um Grêmio. Todo colégio tem que ter um Grêmio, tá bom? E por quê? Porque precisa ter um representante dos alunos que vai conversar diretamente com a direção do colégio no sentido de melhorar a estrutura, de melhorar a educação daquele espaço comunitário, aquele espaço que pertence, no caso dos colégios públicos, a todos nós, povo paranaense. E como isso se dá? Para vocês terem uma noção, gente, a gente sempre dá esse exemplo, que é um exemplo assim que eu particularmente gosto muito. Se você é presidente do Grêmio do teu colégio, você tem por direito, né, tem lei que baseia isso, você tem direito a uma cadeira no conselho escolar, onde vai ter a direção do teu colégio, alguns professores, e ali você vai ser a voz dos alunos. Se você é presidente do Grêmio, democraticamente eleito, por votação, tá? Você vai para essa mesa com esse pessoal e você vai falar: os alunos decidiram que nós vamos pintar o colégio, nós queremos que o colégio seja pintado de laranja, ou de vermelho, ou de azul, né? A partir do momento que você é o presidente do Grêmio, você é o representante da vontade dos alunos. Mas os alunos não querem pintar o colégio de cor nenhuma. Desculpem falar, mas o problema é deles, tá? Porque eles elegeram você e você é o representante dos alunos, dos estudantes do seu colégio. Então, a sua palavra vale como se fosse a palavra de todos os alunos. É pesado, né? Agora você imagine o que são os vereadores, os deputados federais e os deputados estaduais. É a mesma coisa. A partir do momento que você elegeu, ele está lá em Brasília, está lá em Curitiba, está na Câmara Municipal do teu município falando por você, falando pela sua voz, entendeu? Isso é democracia representativa. É a democracia que a gente tem hoje. O que acontece? Você vota. O que é o voto? É um voto de confiança de que aquele representante vai fazer a sua vontade. Por isso é extremamente importante fiscalizar os nossos eleitos e pegar no pé deles. Pegar no pé para que as coisas saiam. Tá bom, gente? Extremamente importante. Então, se você tem um Grêmio lá no seu colégio, participe, conheça, quem sabe dispute e ganhe. E faça as coisas para que o seu colégio seja um colégio melhor, né? Agora, se você está... Aqui tem um exemplo de chapa de Grêmio, tá bom, gente? Chapa 2. E se você está na faculdade, tá bom, gente? Na universidade ou na faculdade, você vai ter um DCE, que é um Diretório Central dos Estudantes, em alguns lugares chamados também de DA, o Diretório Acadêmico, tá? O que é um DCE? Eu tive a oportunidade de ser presidente do DCE da UEM, do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Estadual de Maringá, lá atrás, quando eu era muito mais jovem, né? Era apenas um menino iniciando ali na faculdade, né? E aí você vai ter a responsabilidade de representar os alunos da sua universidade, junto à administração da sua faculdade ou universidade e também junto à comunidade externa. Mas, Marcos, o que é comunidade externa? Eu não sei o que é isso. É tudo que não faz parte da instituição que você estuda, junto à prefeitura, junto à Câmara, junto ao governo do Estado e junto à população. Porque, gente, a universidade e a faculdade não é uma ilha, ela faz parte de uma comunidade, né, que está em seu entorno. Então é extremamente importante também você saber o que acontece no seu DCE e o que acontece na sua faculdade, na sua universidade,
que está ligada à comunidade externa. Tá bom, gente? Não somos uma ilha. As nossas instituições não é uma ilha. E também trouxe um outro exemplo aqui de um estilo, um tipo de instituição que tem crescido muito nos últimos anos, talvez você já conheça, talvez você já faça parte, que são as associações atléticas, tá bom, gente? O que é uma associação atlética? É uma associação onde estudantes se reúnem para disputar eventos esportivos, né, a nível de estado e também a nível de Brasil, por que não? A níveis regionais também. Então é extremamente importante, é uma auto-organização dos estudantes e tem muito peso também nas decisões de uma faculdade, de uma universidade ou até mesmo da comunidade externa. Poderia dar outros exemplos de organização juvenil, como são as empresas juniores das faculdades e tantas outras que podem surgir, né, ou que já existem, que tem aí também a sua importância, né, no associativismo juvenil, que consegue fazer a mudança no espaço em que se está inserido e também na comunidade em geral. Beleza, turma? Vamos avançar um pouquinho então, porque justamente essa imagem aqui é uma imagem que eu gosto muito, tá, de utilizá-la. E eu vou dar um tempinho para você refletir ela, né, até para eu dar uma respirada, que é justamente o seguinte. Quando você tem ali as pessoas querendo a mesma coisa, mas agindo de forma contrária, andando para lados opostos, você não consegue obter o êxito que você deseja. No caso aqui é comer o capim, tá bom, gente? Então é muito legal essa figura aqui para falar sobre associativismo, que é o que a gente vinha falando. Ela também remete à primeira imagem que a gente mostrou lá no comecinho da nossa palestra, tá bom, gente? O que acontece? Quando você tem, vamos supor aqui que são dois maiores grêmios estudantis da sua cidade, e vocês estão lutando por uma melhor condição nos ônibus da sua cidade para você chegar até o teu colégio. Se você é presidente de um grêmio, lá de um colégio que tem 1000 alunos, né? E você vai conversar com o prefeito, você tem um peso, certo? Prefeito, precisamos de melhorias. Agora, se você é o presidente de um grêmio de 1000 alunos, você leva junto com você um presidente do outro colégio que tem 2000 alunos, e você leva também o presidente de uma universidade da tua cidade, de uma faculdade que tem 5000 alunos, você vai estar lá em 3 pessoas representando 8000 pessoas. Tem noção do peso que você está levando para essa conversa? O prefeito já vai te olhar diferente, né? Vai falar, opa, peraí, aqui nós temos peso, aqui nós temos, né? O que vocês precisam? Vamos lá, o que a gente pode fazer? Então, gente, é muito mais pesado. E aqui eu quero que vocês imaginem cada um desses burrinhos como uma instituição, né? Se elas trabalharem em conjunto, elas vão conseguir avançar muito mais, tá bom? E foi pensando nisso que a gente fundou a CIEP, agora é a hora do nosso merchan, né? O que é a CIEP? A Sociedade de Integração dos Estudantes Paranaenses, que visa justamente reunir todas essas instituições atléticas, empresas júniores, grêmios, né? DCEs, DAs, para quê? Para a gente ter mais força para dialogar com os governos municipais, estaduais e federais, para a gente conseguir justamente melhorias e defender os interesses dos estudantes. Então tá aqui nossas mídias, você pode visitar nosso site se você quiser fazer parte da CIEP. Não tem custo nenhum, obviamente, só você se inscrever lá. Aqui está o nosso Facebook, né? Aqui está o nosso Instagram e aqui está o meu Instagram pessoal. Então, se você quiser ficar por dentro, você está convidado ou convidada a nos seguir em nossas mídias sociais. Então, você pode pausar nesse momento e correr lá, né, nos seguir e tal. E vai ser uma grande alegria para nós. Se quiser tirar uma dúvida também, estamos à sua total disposição. Vamos estar lá prontos para tirar dúvidas sobre essa palestra ou sobre outros assuntos também, né, relativos aí à representação. Então, pessoal, falando em representação, a gente trouxe aqui algumas fotos para vocês, né, do Conselho Estadual de Juventude, onde, graças aos nossos queridos conselheiros, eu tive a honra e a sorte de ser, olha eu aqui, ó, sentado na posição borboleta,
tive a honra de ser eleito vice-presidente, sou atual vice-presidente deste conselho, né? E aqui nós temos uma foto aqui do Conselho de Juventude de Maringá, que é o que? É um espaço de representação que trabalha junto ao governo para levar, né, as demandas dos jovens. Então tem várias instituições que participam, né, de diversos segmentos, né, que juntos conseguem ali debater com o governo melhorias para a juventude do seu município, do seu estado ou do nosso país. Então, se na tua cidade ainda não tem um conselho de juventude, entre em contato com a gente que a gente vai ajudar a montá-lo, tá bom? Tem surgido vários conselhos aqui no Paraná, tem uma movimentação histórica muito bonita e um trabalho muito legal que tem sido feito que a gente incentiva e apoia totalmente, tá bom? Falando um pouquinho mais sobre a CIEP, aqui estão algumas das nossas ações, visita a asilos, né? Viagens para os congressos estudantis aqui no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, as festas que a gente faz. Então, sinta-se convidado ou convidada para participar da nossa instituição. E aqui, gente, não poderia deixar de agradecer aos nossos grandes parceiros, as empresas parceiras, que apoiam a CIEP e esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. A FEITEP, estamos aqui hoje nos estúdios da FEITEP gravando essa videoaula completamente gratuita para vocês, né, oferecendo, dando esse poder para vocês, a Jovem Pan aqui de Maringá, né, o CIEE do estado do Paraná, o grande parceiro nosso, e a Prepara Cursos aqui de Maringá também, grande parceiro nosso. Então, nosso muito obrigado às empresas que nos apoiam a continuar com esse trabalho. E para encerrar, eu queria deixar essa imagem bonita para vocês, para uma reflexão profunda, né? Que às vezes a gente reclama dos nossos representantes, mas a gente não sai de cima do negócio aqui, ó, do tablado, né? E aí, se a gente continuar nesse tablado, vai continuar lá, não é mesmo? Olha que imagem bonita, olha que imagem interessante. E assim, gente, eu encerro e eu desejo profundamente que vocês se aprofundem mais, pesquisem mais o tema. Hoje, com o advento da internet, com as facilidades que nós temos, você consegue se aprofundar nesses assuntos, tem muito mais informação, você não fica dependente de professores, claro, professor é importante e necessário também, né, eu defender a nossa classe aqui, mas você consegue, a partir disso que nós conversamos hoje, explorar muito mais o mundo do poder, né, aqui no nosso país e também no mundo, e eu espero do fundo do meu coração que você tenha curiosidade de sair pesquisando. Eu gostaria muito, quando eu tinha lá 17, 18 anos, de ter assistido uma aula como essa, né? E é por isso que hoje a gente disponibiliza para tanta gente esse conteúdo e é uma grande honra falar com vocês. Deixo o meu muito obrigado, tá? Espero que tenha contribuído para a tua vida cotidiana, para os teus estudos, para o teu conhecimento, para um possível vestibular, se você ainda está nessa fase de vestibular, e que você possa ser uma pessoa aí, um cidadão consciente e ajude a melhorar o nosso Brasil e o nosso querido e amado estado do Paraná. Um muito obrigado, tamo junto e contem conosco sempre. Valeu!